Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quant e na aula de hoje a gente vai conversar sobre um método bastante utilizado em análise de alimentos. Então é muito provável que algum de vocês venha trabalhar com esse método se for trabalhar em alguma empresa de alimentos. Então vamos ver de que método estou falando. O método da aula de hoje é um método que utiliza uma titulação de retorno, que foi o assunto da aula passada, né? Então, esse método ele combina diversos aspectos de Quant que a gente já estudou até o momento. E qual é o método, no fim das contas? É o método de Kildall, ou método de Kijeldal, tá? A maioria dos vídeos que vocês vão encontrar por aí fala método de Kijeldal, que é a forma correta da gente pronunciar, né? Quando a gente não conhece a origem de uma palavra, a gente lê a palavra como ela está escrita, método de Kijeldal. Mas ele leva esse nome porque ele foi descoberto, ele foi criado pelo dinamarquês Johan Kildall, tá? Em 1800, ele viveu entre 1849 e 1900. E para que serve, no fim das contas, o método de Kildall? Ele é um método quantitativo para a determinação de nitrogênio em compostos orgânicos. Então, como eu falei para vocês, ele é muito utilizado na indústria de alimentos para determinação de nitrogênio. A gente vai conversar já sobre a aplicação do método de Kildall, mas vamos falar um pouquinho da origem desse método. Ele foi descoberto nesse prédio aqui, onde fica o laboratório onde Johan Kildall trabalhava. Esse prédio aqui, ele é o laboratório da Carlsberg. Vocês já ouviram falar da Carlsberg? A Carlsberg ela é a quarta maior cervejaria do mundo, se eu não me engano, tá? E a Carlsberg tem um laboratório de química bastante equipado e como é uma cervejaria antiga de muita tradição, que já se preocupava com os métodos químicos, diversos cientistas relevantes trabalharam na Carlsberg, tá? Quem acompanha esporte europeu, futebol europeu, com certeza já viu o logo da Carlsberg em algum jogo da Champions League, tá? Porque a Carlsberg é uma cervejaria enorme que patrocina vários esportes na Europa. Mas vamos falar um pouquinho do método de Kildall em si, das aplicações desse método. Como eu falei para vocês, o método de Kildall ele serve para a determinação de nitrogênio orgânico. E onde é que a gente encontra nitrogênio em compostos orgânicos? Nas proteínas. Vamos relembrar um pouquinho bioquímica, o que é uma proteína, gente? Proteína é uma macromolécula biológica. O que é uma macromolécula? Uma molécula grande, tá? Uma molécula enorme, que desempenham diversas funções. A gente tem uma infinidade de proteínas nos diferentes sistemas biológicos que desempenham as mais diversas funções, tá? Então as proteínas são moléculas biológicas que são essenciais para o funcionamento de qualquer organismo vivo, tá? Vamos ver aqui onde que a gente tem nitrogênio nas proteínas. Então aqui a gente tem algumas diferentes fontes de proteínas, como carne, o nosso plasma sanguíneo, leite, farinha, ovo, e aqui a gente tem a porcentagem em massa de nitrogênio nas proteínas presentes na carne, no plasma, no leite, na farinha e no ovo. Tá? Então, o método de Kildall é um método capaz de quantificar as proteínas e com isso, aliás, é um método capaz de quantificar o nitrogênio presente nas proteínas e, consequentemente, com isso a gente consegue determinar as proteínas presentes em uma determinada amostra de alimentos, tá? Mas vamos comentar mais um pouquinho sobre as proteínas. Então, as proteínas, como eu falei, são macromoléculas, são moléculas grandonas, que na verdade são polímeros de aminoácidos, tá? O que é um polímero, gente? Poli significa muito, mero partes, uma palavra que vem do grego, tá? Então, um polímero é uma molécula grandona formada por várias partes. Essas partes que se repetem são os aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos naturais e esses aminoácidos, dependendo da forma como eles se ligam, eles formam as proteínas, tá? Então a nossa alimentação ela tem que conter proteínas
para que a gente quebre essas proteínas e pegue os aminoácidos necessários para o nosso corpo construir as próprias proteínas que a gente precisa para sobreviver, tá? Então, como é que funciona a montagem desse Lego biológico aí? Esse é o jeitão de um aminoácido padrão, tá? O que é? Por que leva esse nome aminoácido? Porque ele tem, num lado da molécula, um grupo amino e do outro lado um grupo ácido carboxílico, tá? Então é uma molécula que tem um lado ácido e um lado básico, tá? Se a gente lembrar ali, as aminas, elas atuam como bases, tá? Sendo que os aminoácidos, eles se diferenciam por esse grupo no carbono central, tá? Então a gente tem 20 grupinhos diferentes aqui, que faz com que a gente tenha 20 tipos de aminoácidos diferentes. E como é que funciona a montagem da proteína? Então, a gente vai ter um aminoácido reagindo com um outro aminoácido. Então a gente vai ter o lado ácido carboxílico reagindo com o lado amina de um outro aminoácido, tá? Com isso a gente vai ter uma reação de desidratação, sai uma molécula de água e nós formamos uma ligação peptídica, tá? Então a ligação entre aminoácidos diferentes é chamada de ligação peptídica. Isso vocês já viram em bioquímica, né? E uma proteína, então, ela é formada por uma sequência imensa de aminoácidos e dependendo desses grupinhos laterais R aqui que variam, esses grupos começam a interagir com aminoácidos da mesma molécula, mas que estão em outros pontos, o que faz com que a molécula, o Lego grandão, ele se dobre e passe a ter uma estrutura tridimensional, tá? Então, as proteínas são macromoléculas, são moléculas grandonas que têm uma estrutura, uma conformação tridimensional, o que faz com que elas adquiram diferentes características e possam cumprir diferentes papéis no funcionamento dos organismos vivos, tá certo? Não vou entrar em maiores detalhes, porque isso aí vocês veem em bioquímica, tá? Vamos falar agora, então, do método de Kildall e como é que no método de Kildall a gente consegue quantificar o nitrogênio dessas proteínas. Então, vamos lá. Como é que funciona o método de Kildall? Então, ele serve para a determinação do nitrogênio, como eu falei lá atrás, que indiretamente vai nos dar o teor de proteína numa amostra. Então, isso é bastante importante na indústria de alimentos, tá? Para a gente determinar proteínas em determinadas amostras de alimentos. E como é que funciona o método em si? Ele tem 3 etapas principais. A primeira etapa a gente chama de digestão da amostra. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a amostra num tubo especial, onde a gente vai adicionar ácido sulfúrico e vai aquecer esse tubo por um longo período, tá? O que acontece com a amostra na presença de ácido sulfúrico e alta temperatura? Claro que as moléculas e as proteínas, aquelas moléculas vão quebrar, vão se partir. O que acontece? O carbono presente nessas proteínas, ele vai ser oxidado, vai virar CO2, então vai embora. O nitrogênio, ele vai virar amônia, NH3. Só que como a gente está no meio ácido, extremamente ácido, por causa do ácido sulfúrico, essa amônia vai ser protonada e vai ficar na forma de íon amônio, NH4+, amônio, NH3, amônia, tá? E o hidrogênio presente na amostra vai à água. Então, essa primeira etapa de digestão, nós adicionamos a amostra nesse tipo de frasco, né, tubo, que é chamado de tubo de Kildall, que ele tem um formato específico porque a amostra vai ficar aqui com ácido sulfúrico sob aquecimento, tá? Esse aquecimento vai gerar uma turbulência dentro do frasco, tá? Então, se for um frasco qualquer, vai espirrar para fora, vai fazer uma lambança, uma bagunça, tá? O frasco de Kildall, ele tem um formato especial justamente para minimizar e para impedir que haja perda da amostra, que a amostra seja espirrada para fora do frasco, tá? Feita a digestão da nossa amostra, nós vamos para a segunda etapa, que é a neutralização desse amônio que foi formado. Então, a gente está querendo quantificar o nitrogênio presente nas amostras, tá? Então, normalmente esse nitrogênio vem de proteínas.
o que a gente faz? A gente vai pegar a nossa amostra contendo a proteína, vai adicionar no frasquinho, que vai ser digerida, esse nitrogênio ele vai virar amônio, tá? Esse amônio a gente vai neutralizar com hidróxido de sódio e depois vai fazer uma destilação da amônia numa solução padronizada de ácido, normalmente ácido clorídrico. O que? Vamos com calma, gente. O que acontece? A gente digeriu a nossa amostra, depois a gente vai transferir a amostra digerida para um outro frasco. Esse frasco contém hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio, ele vai liberar um monte de OH- na solução. Esse OH- que vem do hidróxido de sódio vai pegar o H+ do amônio formando NH3 amônia. A amônia é volátil, tá? A amônia, ela é um gás. Então, se a gente aquece esse frasco, a gente faz com que a amônia vá embora na forma de gás. Só que o nosso sistema, ele é todo fechado. Então, o que acontece? A amônia, ela evapora, só que ela vai ser o quê? Ela vai ser destilada diretamente dentro de uma solução de um ácido clorídrico. Então, a amônia formada aqui no frasco, ela vai subir e vai ser destilada, vai ser condensada diretamente dentro de um frasco contendo ácido, de tal forma que a gente não deve ter perda nenhuma dessa amônia. Tá? Se o nosso frasco estiver mal fechado, se o nosso sistema estiver mal fechado, a nossa análise vai ser falha, porque a gente vai perder amônia, a gente vai perder nitrogênio. Tá? Então, todo esse sistema aqui ele é vedado, de tal forma que toda a amônia que é evaporada aqui, ela vai ser destilada diretamente dentro de uma solução contendo ácido clorídrico. Aí o que acontece? Acontece a reação reversa. O ácido clorídrico libera um monte de H+ em solução, a amônia que vem do condensador vai reagir com o H+ do ácido sulfúrico e vai ficar na forma de amônio. Tá? Qual é o pulo do gato, gente? O pulo do gato nesse sistema aqui é que a gente conhece a concentração e a quantidade de ácido clorídrico presente aqui. Então, toda amônia que for destilada, ela vai reagir com uma molécula de H+, vai tirar com um íon H+ de um ácido clorídrico, e depois o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que sobrou do ácido clorídrico aqui e vai titular com hidróxido de sódio. Então, aí está a nossa titulação indireta, tá? Porque a gente vai destilar a amônia, que vai reagir com uma quantidade conhecida de ácido clorídrico. Aí a gente vai pegar o que sobrou de ácido clorídrico e vai titular. Então, nessa titulação, a gente vê o quanto de ácido clorídrico reagiu com a amônia. Com isso, a gente conhece a quantidade de amônia que veio de onde? Veio do nitrogênio da nossa amostra, veio do nitrogênio das proteínas. Beleza? Então, nessa situação, para a gente fazer o método de Kildan, a gente faz uma titulação indireta, portanto, a gente tem que ter duas soluções padronizadas. A gente tem que ter uma solução de ácido clorídrico padronizado, pode ser ácido bórico também, tá, gente? H3BO3, mas normalmente é ácido clorídrico e é mais fácil da gente discutir aqui sendo ácido clorídrico. Então, a gente tem duas soluções padronizadas, uma de ácido clorídrico e outra de hidróxido de sódio. Beleza? Então, o que acontece? A gente titula o excesso, a gente titula o HCl que sobrou depois da reação com a amônia, numa titulação normal que a gente já discutiu várias vezes aqui, tá certo? Então, só para ilustrar, aqui a gente tem um esquema que já mostrou no slide anterior, que é o aparato usado no método de Kildan. Né? A gente tem o frasco onde a gente faz a digestão e depois a gente tem um sistema isolado, um sistema todo vedado para que não haja perda da amônia, que é o nosso nitrogênio. Tá? Essa é uma foto, aqui, um desenho do esquema mais ou menos original usado por Kildan, tá? Ele que desenvolveu esse aparato todo. E vamos ver algumas fotos de alguns equipamentos, alguns aparatos reais. Então, em laboratório,
a gente tem esse tipo de destilador usado para fazer o método de Kilden, que é utilizado em grande escala, né? Pode ver que tem vários tubos aqui para fazer digestão de diversas amostras simultaneamente, e depois essas amostras são transferidas aqui para o sistema onde a gente faz a destilação da amônia para depois fazer a quantificação a partir do excesso de ácido clorídrico que reagiu com a amônia. Tá? Esse equipamento ele é mais utilizado em escala industrial. Em laboratório, a gente vai encontrar sisteminhas parecidos com isso. Tá? A gente tem aqui um reator onde a gente consegue fazer a digestão de algumas amostras ao mesmo tempo. Aqui, se não me engano, tem 6 tubinhos. E depois a gente transfere para o sistema que é todo vedado, onde a gente faz a destilação da amônia direto dentro de um frasco contendo ácido clorídrico, e depois a gente titula esse ácido clorídrico para poder indiretamente determinar a quantidade de amônia, beleza? No link no Moodle aí na aula eu coloquei 2 vídeos mostrando o procedimento de fato ocorrendo, tá certo? Pode até parecer um pouco de propaganda, mas de fato eu não me lembro qual é o nome da empresa, mas é um vídeo propaganda mostrando o equipamento deles, mas ele está bem legal, está bem ilustrativo. E outro é um vídeo de uma colega, se eu não me engano, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, fazendo o procedimento em laboratório, vocês podem acompanhar. Beleza? Agora vamos então para algumas continhas. Vamos mostrar como é que a gente quantifica o nitrogênio em um exemplo de problema. Temos então um probleminha típico aqui. Vamos lá. Uma proteína típica contém 16,2% massa-massa de nitrogênio. O que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 100 gramas de proteína, 16,2 gramas são nitrogênio. Beleza? Uma alíquota, uma amostra de 0,500 ml de uma solução de proteína foi digerida e a amônia liberada foi destilada para um frasco contendo 10 ml de ácido clorídrico padronizado a 0,0214 mol por litro. O excesso de ácido consumiu em sua titulação 3 ml de uma solução padronizada de hidróxido de sódio a 0,0198 mol por litro. Determine a concentração da proteína em miligramas de proteína por ml na amostra original. Então, vamos com calma, que esse exercício vai ter muita continha com muito número chato. Então, antes de eu começar, pausa o vídeo, busca o seu caderno, pega um lápis, uma borracha, a sua calculadora e vamos juntos resolver esse exercício. Não assista passivamente, tente fazer o exercício junto comigo, confere as continhas, não confia nos meus cálculos, pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada, tá? Então vamos com calma e vamos tentar entender o que acontece aqui. Primeira coisa, vamos relembrar o método, vamos entender o que a gente está fazendo aqui. Então, primeiro passo é pegar a nossa amostra que contém a proteína, que contém 16,2% de nitrogênio, essa alíquota da nossa amostra, uma solução de meio ml. A gente vai digerir esse meio ml aqui no frasquinho de Kilden. Então a gente vai adicionar ácido sulfúrico e vai aquecer. O que acontece nessa situação, nesse frasco? Toda a nossa proteína ela vai ser digerida e o nitrogênio e o nitrogênio da proteína, o nitrogênio que tiver contido na proteína, vai ser transformado em amônia, portanto vai estar na forma de íons amônio, NH4+, tá? Óbvio que na decomposição da proteína libera muitas outras coisas, só que a gente está olhando aqui só para o nitrogênio, tá? E o nitrogênio vai estar na forma de amônio. Depois, o que a gente faz? A gente transfere o conteúdo desse frasco para o sistema que vai ser isolado, vai ser fechado, vai ser vedado. Nesse sistema, o que acontece? O amônio presente na nossa amostra, ele vai reagir com hidróxido de sódio, com NaOH. O NaOH vai neutralizar o amônio, retirando esse H+.
do amônio, formando água, e vai formar amônia. A amônia que é volátil. Então, quando a gente aquece o sistema, a gente vai promover uma destilação da amônia, né? A amônia vai para o condensador aqui e vai ser destilada diretamente dentro de uma solução de ácido clorídrico. Então, é a partir dessa etapa que a gente se preocupa com as quantidades, tá? O ácido sulfúrico para digestão não é relevante do ponto de vista quantitativo, ele serve só para promover a digestão. A solução de hidróxido de sódio aqui também não nos interessa do ponto de vista quantitativo, ela só tem que neutralizar o amônio e garantir que todo o amônio seja convertido a amônia para que depois seja volatilizado e então destilado no frasco contendo ácido clorídrico. Então é a partir daqui que a gente se importa com a parte quantitativa. E esse ácido clorídrico aqui a gente tem as informações, são 10 ml padronizados a 0,0214 mol por litro. Aí o que acontece? Esse ácido clorídrico ele vai reagir com essa amônia aqui, formando de volta o amônio, e depois a gente vai pegar o excesso desse ácido clorídrico aqui e vai titular com hidróxido de sódio. A gente tem as informações dessa titulação. Foram consumidos 3 ml de hidróxido de sódio, também padronizados aqui com a concentração de 0,0198 mol por litro, tá? Então, com essas reações aqui, a gente vai estabelecer as quantidades das espécies envolvidas, beleza? Vamos organizar isso daí melhor para a gente poder resolver. Temos aqui, então, todas as organizações que a gente precisa. A gente tem aqui as informações da proteína, que tem um teor de nitrogênio de 16,2%. Isso significa que de cada 100 gramas de proteína, a gente tem 16,2 gramas de nitrogênio, tá? A nossa amostra são 0,500 ml e a gente quer saber qual é a concentração da proteína na nossa amostra expressa em miligramas por ml, tá? Vamos começar por onde a gente conhece, por onde a gente sabe. Então, a gente tem aqui as informações do ácido clorídrico, onde foi destilada a nossa amônia, e a gente tem as concentrações e a gente tem as informações da solução de hidróxido de sódio, que é o nosso titulante, que titulou o excesso do HCl. Tá? Então, vamos primeiro achar o número de mols das coisas que a gente conhece aqui, começando pelo ácido clorídrico. Lembrando da formulinha, número de mols é igual a concentração vezes volume. A concentração de HCl é de 0,0214 mol por litro, tá? Então, a gente tem que converter esse volume aqui de 10 ml para litro também, para as coisas darem certo, tá? Então, vamos substituir os valores. A concentração está aqui, 0,0214 mol por litro, vezes o volume, que é de 0,0100 litro. Convertendo 10 ml para litro, dá isso daqui. Resolvendo a continha, litro a menos 1 vai cortar com litro, vai sobrar só mol, né? Só que a gente vai ter um numerinho muito pequeno. Então, a gente pode usar um artifício e dizer o seguinte, o número de mols de HCl é de 0,214 milimol, tá? Esse M minúsculo aqui é mili. O mili significa 10 a menos 3, tá? A gente viu isso daí lá na primeira aula. Esse milimol é o mesmo mili de mililitro, miligrama, tá joia? Então, a gente tem um número total de mols de HCl de 0,214 milimol por litro. Então, percebam que isso aqui é o número total de mol de HCl. Por que a gente fala número total? Porque o HCl, ele reage tanto com a amônia, na hora que a amônia é destilada, como depois o excesso é titulado com a solução de NaOH. E a gente vai determinar justamente agora o número de mols de HCl em excesso. Para isso, a gente vai determinar o número de mols de NaOH. Mesma continha, número de mols é igual a concentração vezes volume.
temos que converter esse volume para litro, mesma história que a gente fez lá atrás. Então, substituindo os valores, bota a concentração do NaOH aqui, o volume convertido para litro, nós vamos ter um número de mols de NaOH de 0,0594 milimol, tá? O que a gente vai fazer com esse número de mols de NaOH? A gente vai usar a estequiometria da reação de neutralização. Então, 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl. A estequiometria é de 1 para 1. Consequentemente, se a gente tem o número de mols de NaOH, a gente consegue determinar o número de mols de HCl. E que número de mols de HCl vai ser esse? Esse vai ser o número de mols de HCl em excesso. O que sobrou de HCl depois da destilação da amônia. Depois do que reagiu com a amônia, tá? É o HCl que sobrou. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, esse número de mols de HCl é o número de mols total. É o número de mols de HCl em excesso que sobrou e que reagiu com NaOH e o número de mols de NaOH que reagiu com a amônia. Então, o que a gente tem? A gente tem o número de mols total, a gente tem o excesso de HCl, que a gente titulou com amônia, que a gente titulou com hidróxido de sódio. Com isso, a gente consegue determinar o número de mols de HCl que reagiu com amônia. Vamos inverter a formulinha para a gente isolar o número de mols de HCl que reagiu com amônia. É só pegar o número de mols total e subtrair o número de mols em excesso, né? Então, o total menos o excesso vai ser igual ao número de mols de HCl que reagiu com amônia. Substituindo os valores, o número de mols total do HCl é 0,0214 milimol menos 0,00594 milimol que veio aqui do NaOH, tá? Percebam que eu só posso fazer essa titulação aqui se as unidades forem iguais, tá? Se um for milimol e o outro for mol, opa, eu tenho que trabalhar sempre na mesma unidade. Ou converte tudo para mol, ou converte tudo para milimol. Como está tudo em milimol aqui, tá tranquilo, a gente pode fazer essa subtração direto. O número de mols de HCl que reagiu com amônia vai ser de 0,1546 milimol, tá? E como é que é mesmo a reação do HCl com amônia? A reação do HCl com amônia é de NH3 mais HCl, que vai formar o NH4 mais Cl-. Então, de novo, a estequiometria é de 1 para 1. Se eu tenho o número de mols de HCl que reagiu com amônia, eu tenho o número de mols da amônia, porque essa relação é de 1 para 1. Com isso, então, eu determino o número de mols da amônia, que é de 0,1546. E essa amônia, ela veio de onde? Ela veio da digestão da nossa amostra, tá? Então, cada átomo de nitrogênio presente na nossa amostra, presente nas proteínas da amostra, vai virar uma amônia, tá? Então, com isso, eu tenho direto o número de mols de nitrogênio, porque cada amônia vem de um nitrogênio na nossa amostra. Então, temos o número total de mols de nitrogênio presente na nossa amostra. Muito bem, com isso o que a gente faz? A gente vai ter que trabalhar agora em massa, porque a proteína, a gente conhece aqui a porcentagem de nitrogênio, teor de nitrogênio em massa a massa. Então, a gente vai ter que converter esse número de mols de nitrogênio para massa. Não tem problema, é só a gente usar a massa atômica do nitrogênio. Massa é igual a número de mols vezes massa atômica, tá? Consulta na tabela periódica a massa atômica do nitrogênio. Substituindo os valores, o número de mols a gente tem aqui, 0,01546 milimol de nitrogênio, vezes a massa atômica do nitrogênio. Como a gente está em quant, onde todos os algarismos são importantes, a gente pega na tabela periódica ali todos os numerinhos possíveis que a gente tiver. Então, a massa atômica do nitrogênio, 14,007 gramas por mol. Então, nessa multiplicação aqui, mol corta com mol a menos 1, vai sobrar o mili e vai sobrar o grama, tá? Então, a gente vai ter a nossa resposta em miligramas. Essa é a massa de nitrogênio que nós temos na nossa proteína. Muito bem, então agora a gente vai usar essa porcentagem do teor de nitrogênio na proteína para achar a massa da proteína em si. Por quê? A gente sabe que de cada 100 gramas de proteína,
16,2 gramas são nitrogênio e 2,16 miligramas vai dar quanto de proteína? Vai dar X. Então a gente monta a regrinha de 3. Então a massa da proteína é 100%, a massa do nitrogênio é 16,2. A gente tem a massa do nitrogênio, a gente quer a massa da proteína. Então, reorganizando essa regrinha de 3, isolando a massa da proteína, a gente vai ter a massa do nitrogênio vezes 100 dividido pela 16,2%. Substituindo os valores, a massa do nitrogênio 2,1 miligramas vezes 100% dividido por 16,2%, por cento corta por cento, vai sobrar só massa, que é o que a gente quer. Resolvendo essa continha, a gente tem a massa da proteína. Estamos quase lá, pessoal. 13,676 miligramas era a massa da proteína. Essa proteína estava onde? Estava dissolvida aqui no 0,500 mililitros. A gente quer a resposta em miligrama por ml. Então, a gente está quase lá. É só substituir os valores. A concentração da proteína é massa sobre volume. Essa massa que a gente achou aqui, dividido pelo volume da nossa amostra. Com isso, nós teremos o resultado final, que é a concentração da nossa amostra em miligramas por ml. E aqui a gente tem que ter o rigor de dar a nossa resposta com 3 algarismos significativos. Então, a concentração da proteína é de 26,3 miligramas por ml. 3 algarismos significativos, porque se a gente voltar aqui atrás, a gente vai ser limitado por 3 algarismos significativos, tanto no volume da amostra, como no volume de HCl, na concentração, no volume do NaOH e na concentração de NaOH. Beleza, gente? É difícil? Eu diria que é trabalhoso, não diria que é difícil, tá? Mas a chance de você cometer um errinho ali é muito grande, porque a gente tem um monte de continhas aí, tá? Então, se tá difícil, volta o vídeo, tenta fazer, vai resolvendo junto comigo, vê se as continhas estão certas, tenta entender ali cada etapa que eu fiz, cada manobra que eu fiz ali, em todas as etapas diferentes. Beleza, gente? Maravilha, eu agradeço quem chegou até aqui. De novo, a gente teve uma aulinha meio densa, né, gente? Meio pesada, mas é isso aí, Quant é isso mesmo, tá, gente? Então, eu sugiro que vocês tentem fazer o exercício do vídeo junto comigo. E se vocês quiserem só para praticar, só para brincar, eu vou colocar um exercício para hoje, tá? Esse exercício que eu estou colocando não é obrigatório, tá? Porque eu sei que ele é bem trabalhoso, é um desafio para quem quiser tentar fazer, tá? Se vocês tentarem fazer, eu vou ficar muito contente, mas se não quiser também, não precisa, tá liberado. Como de praxe, nos últimos slides aqui eu deixo algumas dicas de referência bibliográfica. Esses livros vocês podem acessar através da Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar no swap, links úteis, Biblioteca Virtual Pearson. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvida, me procurem. É só entrar em contato por e-mail, pelo chat do Moodle ou aparecer nos horários de atendimento. Tá joia? Um grande abraço, cuidem-se e tchau!